Fala galera, tranquilidade, tudo na paz? Ok, então hoje eu vou abordar para vocês sobre semelhança de triângulos, beleza? Tranquilidade? Então vejamos, dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, quer dizer, que tem a mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Usamos o símbolo. Deixa eu acionar aqui primeiro a canetinha aqui para vocês. Opção ponteiro. Ok. Então, usamos esse símbolozinho aqui, ó. Certo? Para indicar que os dois triângulos são semelhantes. Então, esse símbolozinho indica a semelhança de triângulos. Para saber quais os lados proporcionais, primeiro devemos identificar os ângulos de mesma medida. Os lados homólogos, quer dizer que são correspondentes, serão os lados opostos a esses ângulos. Então, vejamos aqui, eu tenho eu tenho dois triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui que você tem de A a B, esse lado aqui mede 2, de A a C mede 3 e de B a C mede 4. Ele tem três ângulos internos. Esse ângulo mede 80, 60 e 40 graus. Aí vocês vão ter que lembrar de algo que vocês aprenderam o ano passado. A soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180. Porque vejamos, 80 graus do ângulo A, certo? Se eu somar com 60 graus do ângulo B, e se eu adicionar 40 graus do ângulo C, certo? Então, somando tudo isso aqui, você vai perceber que vai dar 180. Vejamos. 8 e 6, 14. 14 com 4, 18. Certo? 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Então, no caso aqui desse triângulo, do segmento de A a B mede 2, de A a C mede 3 e de B a C mede 4. Aí eu tenho um outro triângulo maiorzinho, que tenha A', de A' a B', já não mede mais 2, já mede 4. De A' a C' mede 6 e de B' a C' mede 8. Os ângulos internos também medem 80, 60 e 40 graus. Observe que os ângulos correspondentes são congruentes, certo? Esses ângulos aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Esse ângulo é correspondente a esse aqui, ó, certo? Então eles são iguais, ó. O de 60 é correspondente a esse aqui, então ele é congruente, e esse a esse aqui. Certinho? Beleza. Os lados correspondentes são proporcionais. Então, no caso aqui, esse de A a B é proporcional de A' a B'. Porque, veja só, aqui mede 2, aqui já mede 4. Então, se aqui mede 2 e aqui mede 4, eu multipliquei 2 vezes quem para dar 4? Vezes 2. Então, no caso aqui, o 2 é a metade de 4. Então, eu tive que multiplicar aqui por 2 para chegar em 4. A mesma coisa aqui. Se aqui é 4, aqui é o dobro. Deu 8. Se aqui é 3, aqui vai ter, no caso, o dobro de 3. 3 vezes 2 são 6. Certo? Beleza? Ok. Dois triângulos só serão semelhantes se todas as divisões de lados correspondentes resultarem na mesma constante e tiverem ângulos congruentes. Eu vou voltar aqui para falar essa questão de, como eu falei para vocês aqui, constante, no caso aqui, da razão da proporcionalidade. Por exemplo, aqui, se eu disser assim, quem é constante? Por exemplo, do segmento de A para B é 2. Então, eu posso dizer, esse lado está para esse outro lado aqui. Então, 2 está para 4. Se eu for simplificar isso aqui, eu tenho 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 que divide por 2 dá 2. Perceba que vai ser a metade, 1 meio. A mesma coisa se eu fazer aqui, ó. Se eu pegar aqui, o segmento de B para C dá 4, certo?
E de B' para C' dá 8. Mesma coisa. 4 que divide por 4 vai dar 1. E 8 que divide por 4 dá 2. Tá vendo que é a mesma constante, a mesma proporcionalidade? Como citou aqui. Eu falei aqui, dois triângulos só serão semelhantes se todas as divisões de lados correspondentes resultarem a mesma constante. Se no caso aqui desse um valor diferente, não seria semelhante. Então tem que dar o mesmo resultado aqui, a mesma constante. Só para provar aqui, de A a C, e aqui tem de A' a C'. Então de A a C é 3, certo? E de A' para C' é 6. Simplificando, eu vou ter 3 por 3 vai dar 1 e 6 por 3 vai dar 2. Certo? Tranquilo? Ok. Aí, como eu já falei aqui, se você pegar o lado x... tem um detalhe importantíssimo. Você tem que levar em consideração a questão aqui. Eu tenho aqui o triângulo, esse triângulo aqui. Eu tenho o ângulo que está de rosa, o ângulo que está de verde e o ângulo que está de azul. Aqui eu tenho outro triângulo, só que você percebe que ele está invertido, ele está trocado. Então, no caso aqui, eu não vou dizer que o lado x está para W. Eu tenho que colocar ele na forma correta, o triângulo, para eu fazer essa comparação. Então, no caso aqui, esse lado aqui, ó, certo? X vai estar para esse aqui, ó, que está invertido. Então, x está para U, assim como, agora aqui, y vai estar para quem? Para V, ó, para esse aqui. E Z, que é esse aqui, está para quem? Para W. Então, se eu pegar esse valor x e dividir por U, eu vou encontrar a constante. Certo? Que vai ter que ser o mesmo resultado se eu pegar y e dividir por v. E se eu pegar z e dividir por w, eu também vou encontrar a mesma constante. No caso aqui, eu estou colocando a constante k, porque pode ser qualquer número, porque eu estive substituindo aqui por letras. Eu estou colocando aqui letras, mas se fosse valores, certo? Aí eu disse assim, onde k é a razão de proporcionalidade, a constante. Observe que o lado x ficou sobre o lado U, porque ambos estavam em triângulos correspondentes congruentes, vermelhos e verdes, garantindo que são lados correspondentes. Então, você tem que prestar atenção, quando se fala de semelhança, observar a questão dos ângulos, porque esse aqui e o outro está invertido. Então, você só pode fazer essa comparação, estabelecer essa comparação, quando você colocar na mesma direção os ângulos, certo? Agora aqui eu tenho alguns exemplos resolvidos. Calcula o valor de x e y sabendo que os triângulos são semelhantes. Então, eu sei que esses dois triângulos são semelhantes e eu quero que você diga para mim quem é x e quem é y. Então, primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer esse lado aqui, segmento A, B, que é 3, está para quem? Para A' e B', que é quanto? 6. Como eu quero saber x e y, eu não vou descobrir todos dois no mesmo momento. Eu vou descobrir um depois outro. Por exemplo, descobrir logo x. Então, esse lado aqui, mede x, estará para quem? Para esse daqui, que mede 8. A questão do y eu deixo para depois. Então, eu vou resolver. 3 está para 6, assim como x está para 8. Aí eu fico facinho, aqui é uma proporção. Eu faço multiplicando assim, cruzamento, ó. 6 vezes x dá quanto? 6x. 3 vezes 8 vezes 3 são 24. Então, 6x, o 6 passa para cá com a ideia de divisão. X é igual a 24 dividido por 6, que x vai ser quanto? 4. Beleza? Tranquilo? Agora chegou a hora de descobrir quem é o valor de y. Aí eu posso fazer o mesmo detalhe. 3, que é o daqui, está para 6. Certinho? Assim como y, que é a parte de baixo, vai estar para quem? Para 11. Pronto. Vou fazer isso aqui. 6 vezes y dá quanto? 6y. 11 3 vezes são 33. Y é igual a 33 dividido por 6 dá 5,5. 5,5. Aí você pode pensar assim, eu poderia descobrir
logo de cara isso aqui? Sim. Porque veja só, ó, se nesse triângulo menor aqui, esse lado mede 3 e esse outro aqui mede 6, e está falando que eles são semelhantes, então eu sei que o fator da proporcionalidade aí, a constante, se você pegar 3, você multiplicou 3 por quem para chegar em 6? 2, não é isso? Ou então você poderia ter feito o inverso. 6 para chegar em 3, você dividiu 6 por quem? 6 dividido por quem? Por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, para você descobrir quem é 11, você poderia fazer o mesmo esquema. 8 dividido por 2 vai dar quanto? 4. 11 dividido por 2 vai dar quanto? O valor de y? 5,5. Pronto. Você já encontrou aqui o resultado. Certo? Você pode ir por esse raciocínio também. Você encontra primeiro, como eu falei anteriormente aqui, a questão da constante da proporcionalidade, que é no caso dividir um lado pelo outro. Como você fez aqui, 6 dividido por 3 dá 2. Então você sabe que o valor de K da constante é 2. Certo? Então é só pegar aqui 8 que divide por 2, valor de x, 4. 11 que divide por 2, o valor de y, 5,5. Certo? Tranquilo? Beleza. Olha outro exemplo aqui. Usando a proporcionalidade das medidas dos lados correspondentes da figura abaixo, determine x. Aí você diz, desculpa, x e y. Vocês podem perceber também, esses dois triângulos, eles estão invertidos. Olha o ângulo, ó. Esse ângulo aqui, certo? Tem relação com esse. Beleza? Esse daqui, por sua vez, tem relação com esse. Certo? E esse tem relação com esse. Então, como é que você vai estabelecer aqui? Para você saber quem é x, aí você vai fazer o seguinte. De A até E, mede quanto? Mede 2. Então, 2 está para quem? Para qual lado aí? Na realidade, 2 está para quem? Se você analisar a questão do ângulo, aí você vai fazer como? Como é que você vai analisar essa questão? Ou melhor, não vamos começar por 2 não, vamos começar aqui pelo x, fica até melhor, porque eu já coloquei aqui que comecei por x, eu ia começar por 2, mas como já está resolvido aqui, eu vou começar por x, aqui embaixo. Ó. Então perceba o seguinte, de A até B mede x, certo? Tudo isso aqui, o valor é quanto? É x. Então, aí você pode, para ficar mais fácil, você pode dizer assim, ó, x é oposto a esse ângulo que tem só um tracinho. Desse aqui, quem é oposto ao ângulo que tem só um tracinho é esse aqui, ó. Então, vai ser 8. Então, no caso, esse tem relação com 8. Então, x está para 8, assim como... Agora, vamos ver a questão do 2. Esse lado aqui, que eu falei anteriormente, 2, certo? Que ele está o oposto para esse ângulo que tem 3 tracinhos aqui, ó. Ele vai ter relação com quem? Com esse aqui, ó. Certo? Beleza? Com ele aí. Então, vai dar 4. Então, 2 está para 4. Aí, eu vou descobrir quem é o valor de x. 4 vezes x, 4x. 8 vezes 2, 16. X é igual. Aí, se eu dividir 16, se eu colocasse assim, x seria igual a 16. Eu pulei uma etapa aqui. Dividido por 4. 16 dividido por 4, obviamente, dá quanto? Dá 4. Beleza? Tranquilo? Agora vamos descobrir quem é y. Eu quero saber agora quem é o valor de y. Então, y, eu vou analisar aqui o seguinte. De E até B, mede quanto aqui? Mede 3, né? Foi isso que eu coloquei. Então, esse lado aqui, de E até B, está para esse aqui. Ah, professor, por quê? Porque esse lado aqui é o oposto ao que tem os dois tracinhos, certo? E y aqui, ó, não é oposto aos que tem os dois tracinhos, então o valor desse lado aqui é quanto? Y. Então, 3
está para y. Assim como, eu já falei, 2, que é esse aqui, está para 4. Aí eu faço isso aqui. Proporção. 2 vezes y são 2y e 4 vezes 3 são 12. Y é igual a 12 que divide por 2, que dá quanto? 6. Tranquilo? Beleza? Ok. Olha outro exemplo. Observa o triângulo ao lado e determina o valor de x. Aí você percebe que está um triângulo dentro do outro. Eu vou até tentar aqui perceber. Aqui, ó, o triângulo menor é esse aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho um triângulo menor. O triângulo menor é esse aqui. Beleza? Então, o todo, o maior, é o grande. Opa! Ficou quase ridículo aqui. Não tem nada, vocês entendem. Certinho? Então, o que é que eu vou fazer? O triângulo grande, esse lado aqui todo, de A a B, mede quanto? Mede x mais 2, certo? X mais 2. Que ele está para o triângulo menor. Do triângulo menor de A a D, aqui mede quanto? Esse ladinho aqui mede x, certo? Beleza? Agora vamos ver aqui. A parte de baixo aqui do triângulo grande, mede quanto aqui? 5, né? E a parte de baixo do triângulo menor mede quanto? 3. Pronto. Proporção. Aí eu vou multiplicar 3, que multiplica por x mais 2. Ou x vezes 5. Como o exemplo aqui foi multiplicado primeiro, se eu multiplicasse esse daqui primeiro, não tinha problema. Então, 5 vezes x dá 5x. Aqui eu deixo o 3 fora e coloco dentro do parênteses para multiplicar depois. Vou fazer isso agora, ó. 3 vezes x dá 3x e 3 vezes 2 são 6. Aí eu vou fazer tipo uma equação do primeiro grau, letra de um lado, que ficaria assim, 5x. Aí jogaria o 3 para lá, trocando o sinal, menos 3x, certo? Igual a 6. Beleza? 5x que tira 3x fica quanto? 2x igual a 6. X é igual a 6 que divide por 2, né? Que ficaria dessa forma aqui. X é igual a 6 sobre 2, que daria 3. Tranquilo? Beleza? Então o valor de x é 3. Certo? Ok. Eu queria dizer a vocês o seguinte. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, vocês deverão se inscrever. Também dê um like aí que vai ajudar bastante. Certo? Qualquer dúvida aí eu vou estar à disposição de vocês aí na aula. Certo? Vocês tirarem juntamente comigo. Não é um assunto difícil. Pelo contrário, é um assunto tranquilo. Certo? Um forte abraço. Até a próxima aula.